Amados do Senhor, amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amados irmãos, palavra de hoje, livro de Filipenses. Paulo escrevendo aos Filipenses, estamos aqui no versículo 19 do capítulo 2. Vamos ler a palavra do Senhor aqui, título da mensagem, capítulo 2 de Filipenses, versículo 19 a seguir. A recomendação de Timóteo. Aqui Paulo vai recomendar Timóteo aos irmãos, né? E também o irmão Epafrodito, né? Então diz assim Paulo, glória a Deus aos Filipenses. Espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém eu tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, que serviu comigo no Evangelho, como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo logo que tenha proveito os meus negócios. Mas confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Então aqui o apóstolo Paulo, ele envia Timóteo aos Filipenses, né? Para ver como estavam as coisas ali, tudo ali. O apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação muito grande, né? Com os irmãos filipenses, e com a igreja, como sempre, aquele carinho, aquele amor, aquele cuidado com a doutrina, né? Saber como estava a obra, como estavam os irmãos, né? Se estava sadio espiritualmente, na fé, andando na verdade, né? E ele diz aqui que Timóteo foi um filho para ele, né? Um servo fiel, um filho para ele, né? Timóteo foi um homem que esteve ao lado de Paulo muitas vezes, lutando, né, no combate. O apóstolo Paulo amava muito Timóteo, Timóteo amava muito o apóstolo Paulo, e Timóteo dava um bom testemunho, né? E aqui no versículo 25, a recomendação de Epafrodito. Ele também vai falar do irmão Epafrodito, né? Vai enviar o irmão Epafrodito também aos Filipenses, e ele diz: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador, glória a Deus, cooperador e companheiro no combates e vos envio para prover as minhas necessidades. Portanto, tinha muitas saudades de vós todos. Estava muito angustiado de que estivesseis ouvido que ele estivesse doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, né? Então o apóstolo Paulo estava preocupado com os irmãos de Filipenses, de Filipe, porque Epafrodito tinha ficado doente, né? E foi quase a morte, né? Epafrodito estava muito doente e foi quase a morte. E os irmãos filipenses de Filipe, eles estavam preocupados com Epafrodito, né? Epafrodito. E o apóstolo Paulo ficou muito triste também pela doença dele, né? E Deus teve misericórdia de não ter deixado Epafrodito morrer. E também Paulo ia sofrer muito, né? Paulo diz aqui que ele ia ficar muito triste se isso acontecesse. Mas o Senhor então livra o irmão Epafrodito da morte, né? E Paulo de ficar triste demais com a morte dele. O Senhor teve misericórdia, né? E os irmãos filipenses também estava triste com essa notícia, né? Mas Deus teve misericórdia e não deixou que a morte o levasse. E o apóstolo Paulo vai continuar aqui no versículo 8.
Por isso o enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vós regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor, com todo o gozo, entende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, e não fazendo caso da vida, para suprir para mim comigo a falta de vosso serviço. Veja que o apóstolo Paulo fala do Epafrodito que ele chegou quase à morte, não negando a própria vida dele pelo Evangelho e também ajudando o apóstolo Paulo na obra. Epafrodito, amados irmãos, não é muito falado na Bíblia, mas aqui o apóstolo Paulo dá um testemunho muito bom dele, e que ele foi, corajoso, não temendo nem a morte, por amor do Evangelho, por amor de Cristo, e também ajudando o apóstolo Paulo. Foi muito companheiro, muito fiel, o irmão Epafrodito, Então, amados irmãos, a gente vê hoje, muitas das vezes, os irmãos guerreando na obra, um ajudando o outro. Isso é muito bonito, Aqui também mostra a união dos irmãos na obra com o apóstolo Paulo, Eles eram muito unidos com o apóstolo Paulo com eles, muito preocupado um com o outro, Isso é bonito. Hoje também tem muitos, preocupados com a obra, lutando lado a lado, Isso é muito bonito, Então vamos continuar lutando, ajudando a obra do Senhor, lutando pelo verdadeiro Evangelho, pela salvação das almas e união um com o outro, porque isso é muito importante. Amém, amados irmãos? Assim que Deus abençoe, fique com essa palavra gloriosa, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.